Cuidado com a tua reação diante dos desafios. Meus irmãos, essa questão da reação, ela é muito séria. Como que nós estamos reagindo diante dos embates? Porque olhe para cá, o inimigo ele vai fazer de tudo para nos tirar do sério. Jesus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, nós estaremos lendo o versículo de número 5. Mateus, capítulo de número 5, estaremos meditando na palavra do Senhor, no versículo de número 5. Palavra que Deus colocou em nosso coração. Quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra: bem-aventurado os mansos, pois herdarão a terra. Gostaria que a igreja repetisse conosco em nome de Jesus. No 3, 1, 2, 3. Bem-aventurado a terra. Glória a Deus. Sente-se em nome de Jesus, glorificando o Senhor. Muito bem, meus irmãos, essa noite nós queremos trazer uma palavra baseada no tema a virtude da mansidão. A virtude da mansidão. Queremos falar sobre isto esta noite, aquilo que Deus tem colocado aos nossos corações. Aleluia. Repita comigo esse tema, a virtude da mansidão. Muito bem, queridos irmãos, no Sermão do Monte, Jesus fala de forma bem clara, de forma bem sucinta, sobre as virtudes do crente salvo. E hoje nós queremos falar sobre uma dessas virtudes, que é a mansidão, né? Alguns versículos vai dizer a humildade, a mansidão. E a primeira coisa, queridos, que precisamos entender é que a mansidão é uma condição ou uma virtude que Deus concede para administrar o equilíbrio e os ataques do diabo e os embates da vida que vêm para abalar a nossa estrutura emocional. Irmão Moisés, o que é mansidão? Precisamos entender que mansidão é uma condição ou uma virtude que Deus nos concede para administrar o equilíbrio, os ataques do diabo, do maligno, ou os embates da vida que vem para nos abalar, ou que vem para abalar a nossa estrutura emocional. Muitos confundem mansidão com fraqueza ou passividade, mas no original grego, plaus, a palavra descreve poder sobre o controle. A mansidão, meus irmãos, não é a falta de convicção, não. Mansidão, irmão Moisés, o que é a mansidão? Já vou começar aqui a pregar essa noite. O que é a mansidão? Vamos lá. O que é que os irmãos entendem por ser manso? O obreiro que é manso, a irmã crente, pentecostal, cheia do Espírito Santo, um jovem de Deus, que faz a diferença na sua geração, um jovem manso. O que é ser manso? O que é esta virtude do crente salvo? Vamos lá. A mansidão é a capacidade de controlar o temperamento e as reações diante de ofensas, confiando que Deus está no controle. Então, mansidão aqui não é eu ser fraco, não. Mansidão não é o camarada ser frouxo, porque tem muitas pessoas que dizem assim:
Rapaz, se eu tivesse em uma determinada situação dessa, eu teria mostrado quem eu sou. Né? Não tem gente que é assim, rapaz, tu é muito frouxo. Às vezes tem alguma irmã que chega e diz assim: se fosse para mim que ela tivesse falado, eu teria mostrado para ela quem eu sou. Porque a determinada pessoa reagiu de forma branda, calma, equilibrada. Então, mansidão, meus irmãos, aqui é a capacidade de controlar o temperamento. Tem crente na igreja que ele não tem a capacidade de se controlar diante de uma determinada situação. Sim ou não? Quando estamos diante de uma determinada situação, muitas vezes o crente, eu estou falando de crente que está na igreja, serve a Deus, congrega, participa dos cultos, porém muitas vezes nós não temos a capacidade de nos controlar, não temos a capacidade de reagir diante de ofensas que o inimigo das nossas almas coloca diante de nós. Então aqui essa mansidão aqui, biblicamente, é a capacidade de controlar o temperamento e as reações diante de ofensas, confiando que Deus está no controle. Por exemplo, para os irmãos terem uma ideia, Provérbios capítulo 16, versículo 32, há um versículo nesse texto muito interessante. Olha o que diz a palavra: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Eu vou repetir o texto: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Irmão, tem crente na igreja que ele não consegue se controlar para nada. E nós precisamos entender que estamos diante de embates do maligno, aonde o inimigo das nossas almas, ele cria situações para tentar nos tirar do equilíbrio emocional. Eu pergunto para os irmãos: nós estamos aqui lutando para ir para o céu, sim ou não? A nossa luta diária, meus irmãos, é alcançar o céu. E nós precisamos entender que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele vai fazer de tudo para nos tirar do céu, tentando afetar o nosso equilíbrio emocional. É por isso que o crente salvo, o crente lavado, o crente remido pelo sangue de Jesus, ele precisa ficar atento diariamente. Porque o inimigo, queridos, ele vai fazer de tudo para nos tirar do equilíbrio emocional, para nos desestabilizar mentalmente. Porém, o crente que é salvo, ele é equilibrado, ele é controlado, ele controla o seu espírito. Então, o que é o crente equilibrado? É o crente que ele consegue se manter firme diante de desafios da vida. Isso é muito sério. Por exemplo, os irmãos já pararam para pensar sobre a situação que Pedro se encontrou. Olha a reação de Pedro diante de um embate, diante de uma situação que o inimigo cria para tentar nos tirar do céu. Quando Jesus já estava na reta final do seu ministério, quando ele foi preso por aqueles soldados, a reação de Pedro ao ver Jesus sendo preso, olha o que Pedro fez. O que foi que o Pedro fez? Pegou o facão, pegou o cabo de arame, puxou da bainha e cortou a orelha do soldado. Reação contrária de quem é salvo. E o que Jesus fez? Repreendeu Pedro.
fez lá a cirurgia rapidinho na orelha do soldado, Pedro te aquieta, seja manso, cuidado com a tua reação diante dos desafios. Meus irmãos, essa questão da reação, ela é muito séria. Como que nós estamos reagindo diante dos embates? Porque olhe para cá, o inimigo ele vai fazer de tudo para nos tirar do sério. O inimigo ele vai fazer de tudo para nos tirar do céu. E como está sendo a nossa reação diante dos embates? Pedro ele agiu de forma que acelerada, por impulso, pegou logo a espada. Eu vou logo cortar. Tem crente na igreja que ele quer ser como Pedro, valente, né? Se alguém fala uma palavra, ele pega logo 2, 3. Não, seja manso. Aleluia. Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aleluia. Então, queridos, essa capacidade de se manter manso é algo que vem do céu para as nossas vidas. Então todo crente ele precisa se manter na posição, não dando legalidade para o inimigo das nossas almas. Segundo ponto, a mansidão aqui, ela é um dos frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5 versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então essa virtude, meus irmãos, ela é gerada em nós pelo Espírito Santo. Nós precisamos orar. Irmão Moisés, como que eu vou adquirir a mansidão? Irmão Moisés, o meu temperamento é exaltado, eu sou zangado mesmo, o meu jeito é esse. Se me falar uma palavra, eu vou responder mais alto. O que eu faço para me ser manso? Ore a Deus, peça para que Ele coloque essa virtude em você, porque a mansidão é um dos frutos do Espírito, a mansidão. Então essa virtude, ela é gerada dentro de nós, através do Espírito Santo. Nós precisamos orar, para que o Espírito gere mansidão em nós. Como que eu vou adquirir a mansidão? Orando a Deus, pedindo a Deus. Se eu sou descontrolado, não sei me controlar, não sei guardar as minhas palavras, o que eu vou fazer? Senhor, me ensine a ser manso, me ensine a falar no momento certo, me ensine a responder da maneira correta, me ensine a controlar os meus impulsos. E nossa questão do impulso, tem crente na igreja que diz: não é porque é o meu jeito. Jesus nunca entrou no coração, é porque a minha forma é essa. Eu pergunto: o reino já entrou? Jesus já entrou? Ainda não, porque quando Jesus entra, queridos, aquele que é zangado, aquele que é bravo, aquele que é exaltado, ele precisa se acalmar, porque é manso. Aleluia! Só quem tem essa virtude de mansidão, adore a Ele essa noite. Então a maneira correta para adquirir a mansidão é orando a Deus. Peça: Senhor, eu quero ser manso, eu quero ser controlado. Meus irmãos, eu confesso aos irmãos, eu aceitei a Jesus com 9 anos de idade, ainda era menino, criança. Já estou com 28 anos de idade. De 9 anos para cá, já mais praticamente aí 18 anos de crença, eu já enfrentei, lidei com situações, tantas situações na igreja, meus irmãos, que os irmãos não têm ideia. Situações aonde a gente podia o quê? Revidar, né? Falar,
Mas porém, quando nós entendemos que estamos lutando para ir para o céu, para alcançar o céu, nós precisamos nos manter na posição de crente salvo. Aleluia! E precisamos o que? Nos acalmar. Acalmar o temperamento. Saber o momento certo de entrar, saber o momento certo de sair, o momento certo de nos posicionar. Então o crente, ele precisa o que? Buscar, através da oração, essa virtude que é a mansidão. Olha o que Jesus disse, Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou o que? Manso. Jesus, ele era zangado? Jesus, ele era bravo? Não, o que Jesus era? Manso. E ele está nos dando aqui uma orientação: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Aleluia! O nosso maior exemplo de mansidão e de humildade é o nosso Cristo. Jesus está nos chamando essa noite para sermos mansos. Aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então Jesus, ele é o nosso maior exemplo de mansidão. Quer aprender a ser manso? Quer aprender a ser temperado, calmo, equilibrado? Tem crente na igreja, irmão, que ele é desequilibrado, não tem equilíbrio para nada, não tem equilíbrio emocional, mental. Peça equilíbrio para Deus. Os irmãos lembram de Salomão? O que foi que Salomão pediu para Deus? Sabedoria. Peça equilíbrio. Senhor, me dê equilíbrio emocional, sabedoria para lidar com as situações. Nas minhas orações, meus irmãos, eu peço isso a Deus: Senhor, me ajude a ser equilibrado, me ajude a lidar com as situações, me ajude a ser manso, me ensina a ser calmo. Aleluia! E com isso, queridos, nós caminhamos rumo ao céu de glória. Aleluia! O terceiro ponto que eu quero destacar é que uma pessoa mansa, um crente que é manso, ele é alguém que suporta injúrias, ou seja, é uma pessoa que não é facilmente provocada. Você conhece alguém que as pessoas não podem riscar um palito longe que o fogo já pega? Não pode falar uma palavrazinha, né? Que o fogo já pega. Não precisa nem colocar a gasolina perto, é riscar só um fósforzinho, um isqueirozinho, só riscar um palito, aí já é aquele fogaréu grande. Porém, o crente que é salvo, que caminha para o céu, ele não se deixa levar pelas provocações. Se mantém na postura, se mantém com a mente equilibrada, se mantém com a sua temperança equilibrado, manso, calmo. Os irmãos estão entendendo, amém? Então, a pessoa, irmão, que é equilibrada, ela não se deixa levar por injúrias, ou seja, não é uma pessoa facilmente provocada. Tem gente que qualquer coisinha está sendo provocada, é uma provocação. Parece rádio, né? O rádio que pega pia. Não pega pia não, irmão, fica na posição, se mantenha na posição, equilibrado. Pode falar, pode levantar calúnia, pode provocar, mas quem é salvo em Cristo, ele se mantém na posição, entendendo que a justiça dele é Deus. Aleluia, é Deus. Então o crente que é salvo, ele se mantém equilibrado. Louvado seja Deus para todo sempre. Aleluia. Tem gente que não consegue se equilibrar de forma alguma. Há um pastor que ele fala algo interessante. Ele diz que tem gente que não se embriaga com vinho, mas se embriaga de ira e de raiva. Isso é interessante.
Tem gente que não se embriaga com vinho lá fora, mas é embriagado de ira, de raiva. O coração é cheio de raiva, não tem mansidão, não tem equilíbrio, não tem temperança. O coração é cheio de raiva. E o crente salvo, lavado, comprado com o sangue de Jesus, que luta para entrar no céu, ele não devolve o mal com o mal, não. Ele ora, ele busca a Deus, ele espera no Senhor. É assim. Irmão, Jesus está nos ensinando aqui a sermos crentes para alcançar o céu. Se nós formos aqui meditar no Sermão do Monte, aqui é ensino de Deus para a nossa vida, para nós alcançarmos o céu de glória. Então nós precisamos ter esse equilíbrio mental para podermos alcançar o céu. Louvado seja Deus para todo sempre. Uma pessoa mansa, ela não odeia o seu irmão. A Bíblia diz em 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 15, que aquele que odeia o seu irmão é o que? Assassino. Está na Bíblia, está na palavra. Então aquele crente que é manso, que é humilde, que é equilibrado, ele não odeia o seu irmão. Aqui não tem, graças a Deus, mas eu já vi situação em igreja, aonde um irmão é mau com o outro, é mau dentro da igreja. Se o irmão sentar na direita, ele não consegue sentar desse lado, ele vai para cá, porque ele não consegue ver na cara do irmão, da irmã. Se o irmão falar uma palavrinha, irmão, eu estou falando de igreja, isso tem na igreja, dentro da igreja. Eu pergunto para os irmãos, tem ou não tem? Tem, meus irmãos. Eu já vi situação de obreiros mal um com o outro, dentro da igreja. Aqui, graças a Deus, não tem. Situações onde o pastor precisou sentar para resolver. O que está acontecendo aqui? Mal um com o outro, né? Mal. Então, aquele que odeia o seu irmão, tem situações na igreja, irmão, que odeia. Aquele que odeia, a Bíblia chama de assassino. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo de número 15. Então, o crente que é manso, meus irmãos, também há um ponto interessante. O cristão que ele é manso, ele não lida com a questão da vingança. E eu não estou falando aqui da vingança de alguém que mata um parente teu, ou um filho, um irmão, e você vai lá e mata, se vinga. Não, não é sobre isso, mas é aquela vingança sorrateira. É quando alguém fala uma palavrinha para você, e tu fica matutando na mente. Tua hora vai chegar, miserável, tua hora chega, eu te pego, uma hora tua hora vai chegar. É a vingança que fica ali na mente, no coração. E tem crente, irmão, que ele é assim. Graças a Deus aqui no Mocal não tem. Amém? Graças a Deus. Olha, mas tem situações de cristãos que eles trabalham só com a vingança. Se alguém falava uma palavrinha, fala uma palavrinha, ele já fica com aquilo na mente. É a vingança sorrateira, maligna, diabólica. Cuidado com isso, porque muitas vezes é apenas uma palavra, e a gente já começa a querer guardar, levar para o coração. Irmão, o diabo, olhe para cá, o diabo, ele não quer aquela porta aberta todinha ali, isso ali para ele é uma bagunça grande. O diabo, ele só quer uma brechazinha, uma pequena brecha. Se nós dermos uma pequena brecha, a legalidade, a destruição é grande. Então não dê brecha, não dê legalidade, vai tapando as brechas. Se for para ficar calado, fique calado. Se for para se manter em silêncio, fique em silêncio, porque quem trabalha por nós é Deus. Aleluia! É Deus, meus irmãos, que é o nosso advogado. Ele nos conhece, Ele conhece a intenção do teu coração.
Às vezes a gente não precisa se justificar, porque quem conhece o nosso coração, o meu coração, teu coração, é Deus. Nós só precisamos nos manter na posição, com equilíbrio, com mansidão, com temperança, porque esse é o papel, o posicionamento do cristão que quer o céu de glória. Então o crente que é manso, ele não lida, ele não trabalha com essa questão da vingança. Ah, tu me fez, né? Tu me falou a palavra, né? Fizeram isso comigo. Tá bom, deixa estar. Teu dia chega. Aí quando acontece alguma situação, ele diz assim: eu te avisei. Bem feito para ti. Tem crente na igreja que é assim, irmão. Mas que Jesus nos guarde essa noite, para que nós possamos ser crentes equilibrados, mansos, para alcançar o céu. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Irmão Moisés, qual é o resultado da mansidão? Qual é o resultado da mansidão? Olha o que Jesus começa dizendo. Primeiro ele diz: bem-aventurado. No original grego, aqui essa expressão no Novo Testamento, bem-aventurado, vem de Macarios, que significa um profundo estado de felicidade, afortunado ou privilegiado. Diferente de felicidade, diferente de uma felicidade passageira. Macarios indica prosperidade espiritual e alegria da alma. Ou seja, o crente que ele é manso, meus irmãos, ele tem uma profunda alegria na alma. Pode ver, o crente que ele é manso, ele não anda com angústia no coração, não. Ele só anda alegre, feliz. Todo o tempo que tu passa, paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, como é que vai? Vai tudo bem, é assim. Então, o crente que ele é manso, ele tem uma profunda alegria na sua alma. Não é crente amargurado, não é crente de cara ruim, não. Tem crente que todo tempo é cara ruim demais. Não, o crente que ele é manso, ele tem alegria de alma, alegria de espírito, aleluia. Essa alegria aqui não é apenas uma alegria passageira, não se trata de um estado de alegria, onde você se alegra, se reúne com os irmãos, come um churrasco, aquele momento de alegria, não. O crente que ele é manso, que ele tem essa virtude de mansidão, é além. A palavra aqui é Macarios, que indica prosperidade espiritual e alegria de alma. Aleluia. Eu pergunto essa noite: tu tem alegria de alma? Será que tu é um crente animado, alegre de alma? Eita, irmão, quem é alegre de alma é leve. É leve. Crente alegre de alma. É bom a gente conversar com um crente que é alegre de alma. É conselho bom, palavra boa. Não é angustiado, não. O coração não é ruim. Tem crente que o coração é ruim, duro demais. Não, mas quem tem esse perfil, quem tem essa virtude, é o que? É próspero de alma. É próspero espiritualmente e tem a alegria na sua alma. Aleluia. Ser manso é ter alegria profunda na alma, queridos. Ser manso, aleluia, aqui é ter alegria que invade a nossa alma. Quando você é manso, a graça de Deus te renova. Quando você é manso, Deus ele trabalha em teu favor. Quando você é manso, as bênçãos de Deus te alcançam. Seja manso, seja equilibrado, seja humilde, se mantenha na posição de crente salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, o resultado da mansidão. Olha que primeiro Jesus ele falou da felicidade profunda na alma. Bem-aventurado.
Qual é o segundo resultado da mansidão? Jesus ele conclui dizendo: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Crente manso come o melhor da terra. Crente manso, meus irmãos, vive o melhor de Deus. Vive o melhor de Deus na sua vida. Então nós precisamos, para alcançar bênção de Deus na nossa vida, precisamos ser mansos. Bem-aventurado os mansos. Então aqui, a mansidão é um ponto central. A mansidão é uma característica, uma virtude de quem é crente salvo. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda tem o desejo de alcançar o céu. Será que você ainda tem o desejo de alcançar o céu? Será que nós, igreja, ainda almejamos em alcançar o céu? Se de fato desejamos o céu, se de fato estamos caminhando para o céu, se de fato o nosso desejo maior, a nossa luta maior aqui é alcançar o céu, precisamos manter na posição de crente salvo, tendo a virtude de mansidão, equilibrado, temperado. Aleluia! Perceba que Jesus diz, olha para o texto, para me finalizar: bem-aventurados humildes, porque eles herdarão. Olha essa expressão, herdarão. O que é herdar? Herdar não é conquistar. Jesus ele diz, falou de herdar. O que é herdar uma herança? Por exemplo, o que é herdar uma herança? Eu pergunto, alguém que herdou uma herança, ele trabalhou para isso? Não. Ele mereceu? Não. Ele comprou? Não. Ele herdou. Então Jesus está dizendo, olha, aquele que é manso, bem-aventurado aquele que é manso, porque eles irão herdar a terra. Aleluia. Então Jesus está dizendo, vocês não vão conquistar, vocês vão herdar. É algo mais profundo. Então seja manso, porque Deus, queridos, está nos chamando para tomarmos esta posição de crente manso, humilde, equilibrado. Há uma frase interessante que ela diz: quem pratica a mansidão sempre sai ganhando, porque tem as rédeas das emoções nas mãos. Eu vou repetir mais uma vez: quem pratica a mansidão sempre sai ganhando, porque tem as rédeas das situações ou das emoções nas suas mãos. Para muitas pessoas, o manso, o equilibrado, é besta, sempre perde. Porque se alguém vier e falar para mim um monte de palavra alterado, irmão, nós estamos sujeitos a isso. Às vezes no trabalho tem alguém que se altera com você lá, levanta a voz. Às vezes lá dentro da casa, alguém altera a voz. Às vezes, irmão Moisés, dentro da igreja sim, dentro da igreja, alguém altera a voz, fala para você uma palavra, alterado. E para muitas pessoas, se eu tivesse no teu lugar, eu tinha falado para ele. Se eu tivesse no teu lugar, eu tinha falado para ela a verdade. Só que quem pratica a mansidão não perde. Quem pratica a mansidão sempre ganha, porque tem as rédeas das emoções nas suas mãos, ou seja, é um crente controlado. Será que tu tem as rédeas das emoções? Já prestou atenção que, por exemplo, o cavalo, o burro, né? O burro, que aqui mais a gente usa mais burro, né? Mula, o burro.
Quando ele é brabo ainda, ali, quando ele está ali, iniciando ali, que ele é brabo, aí vai 2, 3 ali para amansar. O que eles colocam? A rédea. Ele não perde a força, porém ele está sendo guiado agora com uma rédea. A mesma coisa é o crente. Ele não perde nada, mas ele está sendo o quê? Guiado. Ele tem as rédeas das emoções na sua mão. Ele sabe lidar com as situações. Ele sabe lidar com as provocações. Ele sabe ver de longe que é o diabo preparando o laço. Irmão, quando tu vê isso, olhe para cá. Agora lá vai o conselho de Deus. Olha, quando tu te deparar com uma situação aonde alguém está te afrontando, te desafiando, quem é espiritual já sabe, é o diabo. Eu já sei, isso já é o diabo se levantando bem aí. Aí o que tu tem que fazer? Te equilibrar, te manter na posição. Não precisa ir lá não precisa fazer como Pedro, que puxou logo o facão. Não seja o que como Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Aprenda de Jesus. Eita, meus irmãos, crente que é discípulo de Jesus, que entrou na escola de Jesus, ele aprende a ser manso. Entra na escola de Jesus. Entra na escola de Jesus. Aprenda com Jesus. Eu gosto de um texto, Hebreus capítulo 12, versículo 2, que diz, eu já estou encerrando. O texto diz, a primeira parte: olhando, pois, para Jesus. Olha para Jesus. Não olha para as circunstâncias. Não olha para as situações adversas. Olha para Jesus. Aprenda com Jesus. Entra na escola de Jesus. Irmão, crente que ele entra na escola de Jesus. Sabe por que eu gosto de Jesus? É porque Jesus, quando ele pegou os discípulos, irmão Daniel, Jesus, irmão, ele pegou os discípulos, ele foi escolhendo. Olha que Jesus, ele escolheu assim, ó, ponta de dedo. Mas ainda entrou Pedro, zangado. Entrou o tal do Judas, traidor. Jesus, irmão, estou falando de Jesus, que Jesus escolheu. Entrou ainda o Pedro. Tomé só acreditava vendo. Eu estou falando do grupo de Jesus, a escola de Jesus. Porém, o Pedro que era alterado, Jesus deu um jeito nele. Aleluia. Pedro se tornou o primeiro pastor da igreja. Então Jesus, olha para cá, ele tem jeito para a nossa vida. Quando nós, igreja, nos disponibilizamos para entregar o nosso coração, entrar na escola de Jesus e dizer: Senhor, muda meu coração, transforma a minha vida. Jesus, eu sou ruim mesmo, muda a minha mente, muda meu coração. Eu quero ser humilde, eu quero ser manso. Irmão, se tu der legalidade para Jesus, ele transforma a tua vida. Aleluia. Porque se nós fôssemos essa noite abrir oportunidades a cristãos aqui, lá fora era alterado, era zangado, era bravo, mas hoje é manso. Aleluia. Hoje é tranquilo. Eu lembro de Moisés, quando Moisés olhou um egípcio matando um hebreu, Moisés não resistiu, a fúria foi grande. Moisés foi lá. A Bíblia diz, irmãos, que o Moisés agrediu o homem, bateu. Não foi negócio de brincadeira não. Moisés matou ele só no bode, só na pancada, bravo, zangado. Mas Deus resolveu levar Moisés para o deserto. Lá na frente, a palavra do Senhor diz que Moisés era o homem mais manso. Aleluia. O homem mais manso.
Então, queridos, olhe para cá. Quando nós entramos na escola de Jesus, quando nós nos disponibilizamos e abrimos o nosso coração, dando legalidade para Jesus trabalhar, Ele transforma a nossa vida. Então, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Aleluia. Fique de pé comigo, em nome de Jesus, e nós estaremos orando por essa palavra. Irmão Moisés, eu ainda tenho um negocinho no meu coração. O que eu faço? Glória a Deus. Aleluia. Peça para Ele equilíbrio. Irmão Moisés, eu ainda sou meio alterado. Vai orando. Jesus, vai mudando a minha mente. Ore a Deus. Peça temperamento. Na segunda-feira passada, eu estava falando sobre a questão do temperamento, né? Seja o temperado. A tua palavra é uma palavra temperada, o posicionamento de crente que tem temperamento, equilíbrio emocional. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos, Pai querido, mais uma vez para te agradecer por esta palavra. Meu Deus, nós oramos, Pai, nos ajuda, Senhor, a sermos mansos, nos ajuda a ter esta virtude. Deus querido, vai trabalhando em nosso coração, vai mudando a nossa mente, vai mudando, Senhor, a forma de pensar. Deus, que possamos fazer, Senhor, como o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pai querido, que possamos deixar, Senhor, tudo que não te agrada, todo ódio, todo rancor, Deus querido, tudo que tem impedido a ação do Teu Espírito Santo em nossa vida, Senhor, que possamos, Pai, sermos bem-aventurados, que possamos ter essa alegria profunda da alma, que possamos ter essa alegria profunda no nosso espírito, não uma alegria passageira, não uma alegria vazia, mas uma alegria, Senhor, que é gerada pelo Teu Espírito, uma alegria que é gerada pelo Teu Espírito. Eu profetizo sobre a nossa vida a virtude da mansidão, eu profetizo sobre a Tua igreja a virtude da mansidão, eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, esta virtude em nossa vida. Nos dê equilíbrio emocional, trabalha na nossa mente, Deus querido, nos ensina, Pai, que possamos, Senhor, olhar para Jesus, aprender com o Senhor, que é manso, que é humilde de coração, em nome de Jesus. Ajuda-nos em tudo, é o que oramos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Sente só mais um minuto.